Já podeis dar É esse, né? Feliz Dia da Independência! Bom feriado, senhoras e senhores! É feriadão, estamos aqui com vocês. Afinal de contas, começou setembro e hoje é um feriado, mas nós vamos falar de coisa boa, nós vamos, sabe assim, comentar. Estamos de amarelo. Por que, William, que estamos de amarelo? Porque hoje é 7 de setembro e eu não vou tentar cantar esse hino da independência porque eu não sei, eu matei isso na escola porque eu ficava jogando vôlei, tá? Entendi. Mas também porque nós estamos aproveitando o 7 de setembro, vamos falar de Setembro Amarelo, pois estamos no mês de setembro, ficou Ah, meio óbvio, jura que é mês de redundante, setembro? olha, um capitão óbvio. E a gente quer trazer esse tema que é muito importante, um tema sério que muita gente não gosta de abordar, mas a gente vai tentar levar para vocês de uma maneira leve, uma maneira que todo mundo entenda e conscientizante, que é sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Exatamente, a gente costuma falar, tipo, isso acontece longe da gente, isso não tem tão. A gente só vê na TV, não sei o quê, mas não, tá bem mais perto do que a gente imagina. E para isso nós trouxemos duas convidadas, assim, maravilhosas, que já Maravilhosas mesmo. conquistaram os nossos corações da hora que começou a trocar a bate-papo ali sobre o Só programa. que no comecinho já é Já foi apaixonante. sensacional. Então, senhoras e senhores, com vocês, Joelma e Gisele. Bem-vindas, meninas. Obrigado. Obrigada, meninos. Vamos falar um pouquinho mais perto. Vamos Aí, lá, ficou bom? agora tá excelente. Muito obrigada, meninos, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero contribuir junto com essa minha amiga maravilhosa, Joelma, né, que a gente sempre faz trabalhos juntas. E vamos, quero contribuir, com certeza, com esse mês, né, com essa conscientização que não deve acontecer somente em setembro, não é mesmo? Exatamente. Você quer passar o currículo delas? Você tá aí com o currículo delas? Porque, gente, a gente vai perder quase 30 minutos do podcast agora só para falar o currículo dessas meninas. Porque é muita coisa e é muito bom. Não, e é legal para vocês verem que porque é um tema sério, né, querendo ou não, mas é para vocês verem que tem credibilidade, tem propriedade quem tá falando, tá? Ó, me corrija aqui qualquer coisa se tiver errado, hein? A Gisele Albuquerque, tá? Ela é CEO da Clínica Singular Gisele Albuquerque. Ela trabalha com desenvolvimento cognitivo e comportamental, analista do comportamento aplicada, ABA, especialista em desenvolvimento infantil, psicopedagoga clínica e institucional, neuropsicopedagoga, psicomotricista, que eu não faço ideia do que seja, mas o nome é legal, então, né? É pedagoga, professora universitária em cursos de pós-graduação em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e análise comportamental aplicada, supervisora, mentora, graduanda em fonoaudiologia e líder do Comitê Educação e Inclusão Grupo Mulheres do Brasil. Isso só, Gisele. Ufa, deu aquela respirada, né? E agora, ó, boa noite também para Joelma. Seja bem-vinda, Joelma. Olá, pessoal, tudo bem? Olha, muito obrigada pelo convite e queria parabenizar vocês aí pela iniciativa, que é super importante a gente realmente falar e falar muito sobre esse tema para conscientizar as pessoas. Estou muito feliz aqui de estar com essa amiga, porque assim, né? Olha esse currículo, né? E Sensacional. ela não é só uma boa profissional, ela é uma boa pessoa, linda por dentro e por fora. E muito obrigada, viu? Ó, mas não é só a Gisele, não. A Joelma também, Joelma Caparrós, neuropsicóloga, especialista em análise comportamental aplicada e avaliação de autistas, mestranda em psicologia da saúde, escritora e professora universitária. Também é um currículo sensacional. Ou seja, a gente está em volta de mulheres. A gente vai passar vergonha aqui hoje. Com certeza. Entendeu? Hoje a gente Hoje o só tá motivo- aqui, a a gente gente vai vai falar passar- pouco, para não falar besteira. Entendeu? É o fica quieto. Que é melhor. Exatamente. Mas vamos começar a conversar sobre o tema e eu quero entender um pouquinho de quando começou essa história do Setembro Amarelo. Porque antes a gente já via muito pop ali, o Outubro Rosa, depois veio o Novembro Azul. Mas e o Setembro Amarelo? Como que isso que surgiu? Como foi essa demanda de ter um Setembro Amarelo? Ah, vai eu, vai Dedos, você. vai. Eu quero que a Ju, né, fale, porque ela também é CEO de uma clínica, né? Não colocou ali, Instituto Vida, né? É, o Faz a Instituto- propaganda, gata, pode fazer. Ah, gente. Então vamos lá, vamos conhecer o Instituto da Vida, né? Uma clínica aí especializada em saúde mental. A gente tem vários tipos de tratamento, mas conhece lá, www.institutodavida.com.br. Vai ser um prazer recebê-los.
O Setembro Amarelo, ela é uma campanha, né, Gi? Até antiga, né? Ela começou em 1994 nos Estados Unidos, né? Após a morte do... Esqueci o nome do menino, gente. Oh, meu Deus. Você viu? A gente fica nervosa, né? Tem até Tá quem tem vendo? currículo gente, bom é muito. esquece as É coisas, tanta né? essa história de importância que a gente currículo, faz não. A isso, gente né? Deixa eu ver se eu tenho É o nome. natural, Amiga, É, traz a cola. traz a cola. Ó, Não, é que Achou? meus alunos da faculdade já sabem. Professora Joelma esquece o nome de autora, sim. Então tá tudo Mike certo. M. Professora Joelma é gente como a gente. É, gente também. como a gente. Muitas informações na cabeça, Lógico. né? Fiz uma Amarelo. pesquisa rápida com a ajuda do Google, que salva a gente Ajuda às do vezes. Google. Em setembro de 94, Mike Isso, M. Mike né? M, esse Isso. mesmo. E aí os pais acabaram se envolvendo, né, numa campanha, e essa campanha tomou assim grandes proporções e acabou atingindo assim muitos países, né? Acabou ficando conhecida mundialmente. Ela chegou no Brasil, ela foi abraçada pela Sociedade Brasileira, né, de Psiquiatria, e pelo Conselho Federal de Medicina e de Psicologia. Então, o dia 10 de setembro, ele ficou bem caracterizado realmente aí como o dia, né, de prevenção ao suicídio, até por conta dessas campanhas, né? Realmente Show. é muito importante. Mas vamos já dar aquela coisa, porque a galera que tá em casa, feriado, tá todo mundo empolgado, porque alguns vão emendar, outros amanhã vai ter que trabalhar, tipo a gente, sem problema nenhum. Então vamos dar Pix pra essa galera? Vamos. A gente tem uma. Só para explicar, a gente tem uma ação, né, de distribuição de renda aqui para poder auxiliar as pessoas. A gente faz o nosso papel social com o É o podcast. Meu podcast, minha vida. Meu podcast Minha Vida. E a gente distribui para quem interage, participa, adivinhando o que temos dentro da nossa geladeira. A gente distribui Pix no final da live. Entendeu? Para Exatamente. quem acerta. Aí, se não acertar, a gente acumula. Igual essa semana, nós acumulamos a semana passada e o Pix subiu o valor, né? Que é um valor incrível, um valor assim. Que muda realmente a vida da pessoa. As pessoas lutam por isso, porque é impressionante. Imagina, o que você faria se você recebe, nossa, ganhou esse prêmio incrível, esse Do Pix na nada, minha você assistindo um conta. podcast e ganhar assim, caiu dinheiro na conta. Muda muito a vida, porque estamos no valor de 11 11 reais. Maravilhoso. Muda muito a vida. Ai, Então, acho que a gente quer participar, né? podem A participar, Podem gente tá? participar. eu não gente. posso, eu já sei o que tem ali. Ela gente, já- mas ela você já tomou pode. spoiler. Mas você Eu pode. não sei, gente. Mas você pode participar, Gi. Então, Poderia vamos ser lá. um Pix maior? Poderia. A gente ainda não tem um patrocínio de um banco. Se alguém quiser patrocinar um Pix melhor, fazer essa distribuição de renda, a gente está aqui Tamo para aqui, isso, tá? tá? Beijos, Mas vamos bem. à primeira dica para ajudar o pessoal que está ali nos comentários. Lembrando que sempre o nosso produto que está dentro da geladeira tem a ver com os nossos convidados, com o assunto que a gente está comentando aqui hoje. Mas vamos para a nossa primeira dica. É a seguinte: adultos usam, mas os bebês também. O que pode ser, Gi? Uma coisa que tenha relacionado com o nosso assunto aqui hoje. Os adultos usam bastante, mas também muito bebê usa. Fralda, né? Pode Pode ser. ser. Gostei. Veio aí. Já veio aí. Já veio aí. Começamos bem. Ó, Veio lá aí. em cima hoje, gente. Veio. Começamos lá em cima. Mas o assunto, né? Acho que não É, deu muito não, certo. não- Acho que eu não peguei a dica direito. Mas pode, mas tá. Temos uma referência. Não, né? foi. Mas já ficou a primeira dica aí pro pessoal. Vocês já vão aí comentando, vão ver para ver se alguém acerta. Beleza? Agora, meninas, sobre o Setembro Amarelo, assim, tudo, mais a questão do suicídio, como que a gente percebe alguns sinais da pessoa de, tipo, que ela tá numa depressão, ou que ela tá pensando, tipo, porque a gente, meu Deus, a pessoa era tão feliz na rua e tal, de repente vai lá e faz alguma coisa. Tem alguns indícios, algumas dicas de como ficar alerta e perceber algo assim? Só para complementar, ainda dentro dessa pergunta, sempre os sinais são similares entre faixa de idade ou gênero, ou não? Assim, é muito distinto? Às vezes são mais latentes, às vezes são imperceptíveis. Como que é, assim? Bom, eu quero começar a citar alguns, né? Lá em nossa clínica, na Clínica Singular, nós trabalhamos com criança, né? De 1 ano até 17 anos. Então, a gente percebe alguns sinais, por exemplo. Então, eu vou dizer dos pequenininhos, né? Depois eu quero passar a palavra para a Joelma, que trabalha diretamente com esse tratamento, né? Na parte ali de saúde mental. Mas ali, o que eu vejo muito, né? São tanto no que tange as famílias, as mães, que estão, assim, esgotadas, desanimadas pelo fato... É um fardo excessivo, né? Porque ninguém engravidou pensando, vou ter um filho
com um transtorno, com uma dificuldade. Então, isso, a primeiro momento, eu sinto essas mães quando chegam para a gente bem assim desesperadas e bem tristes. Então, quando elas conversam comigo, eu faço esse acolhimento, a primeira coisa que eu peço, vocês precisam estar bem para cuidar dos seus. Então, eu peço, recomendo sempre, a Jo sabe que sempre eu estou passando as minhas mãezinhas ali para ela poder também cuidar, porque se ela não está bem, né, como que pode cuidar do pequeno? Então, alguns sinais que eu vejo ali são baixa autoestima, muitas vezes as mães ou elas estão com sono muito latente, com uma fadiga, muito cansada, ou elas estão assim com uma ausência de sono, né? Então, são alguns sinais perceptíveis que eu fico bem em alerta e peço para elas procurarem ajuda. Os nossos pequenos, né? O que eu vejo em nossos pequenos? Então, como eu disse anteriormente, eu vou pedir para a Jo, né, que trabalha diretamente com isso, né? Eu percebo muitas vezes crianças, por exemplo, em fase de alfabetização, que às vezes essas crianças não conseguem evoluir na escola, não conseguem, né, produzir, e chega para a gente, às vezes, essas famílias, para um processo avaliativo. Muitos pais já choraram nas minhas devolutivas pelo fato de sentar comigo ali na mesa e dizer: meu filho é preguiçoso, meu filho não quer fazer nada, por que que para joguinho ele faz e as coisas, né, ali da escola ele não faz, né? Porque é burro. Desculpa com perdão da palavra, mas são coisas que a gente ouve, Sim, né? tranquilo. Então, quando eu escuto a palavra preguiça, chega a me dar doer, porque quando eu ouço esses pais, né, falando agora das crianças, e digo a eles: muito cuidado, porque essas palavras vão sendo internalizadas, né? O gesto do outro, o falar, o olhar, o gestual, essas crianças vão absorvendo todas essas questões, e isso lá na frente, né, acaba acontecendo uma baixa autoestima, realmente deprimido, só quer ficar dentro do quarto, só quer ficar Uhum. onde? No universo dos jogos, Entendi. porque é algo que vem aí para eles dando essa sensação de prazer pelo fato que é imediato, né? Mesmo que você perca, você vai lá, joga de novo e fica. Então, alguns sinais nas crianças e nos adolescentes que eu sinto ali é a baixa autoestima, e muitas vezes a família não tem preparo, a escola, os educadores não têm preparo, muitas vezes torcem ali o nariz. Então, assim, já que a gente está falando de prevenção, vale ressaltar para nós deixarmos os educadores em alerta que eles são, né? Eu sou uma educadora, mas nós temos uma missão que é fazer a diferença na vida dos pequenos de uma maneira positiva. Então, o que que a gente pode contribuir e perceber também na escola dessa criança? Uma criança às vezes está muito agitada, né, Jô? É um sinal de alerta porque ela não está muitas vezes dormindo, está sofrendo em casa, então essa criança sobe. A gente vai falar de índice também, né? É assustador. A Era isso que idade. depois a gente vai saber, tipo, porque a gente tem uma ideia de que esses números de suicídio, de depressão, de tomar Rivotril, essas coisas todas, acontece só com pessoas de 20 a 40, 50 anos ali. E Não, agora que você falando, não, né? não acontece com uma faixa etária menor, né? Tem um índice bem grande, é bem triste o que a gente vê, né, Jô? Não é muito divulgado, mas é preciso, nessa época que nós estamos, que tenha, sim, uma divulgação para que as pessoas possam ajudar os seus que estão do seu lado. Então, muito cuidado, esse acolhimento, essa reciprocidade, essa empatia, ela é primordial para ajudar a vida do outro. Então, mesmo que você não conheça, você vê alguém com esses sinais, né, abatido demais, né, estenda a mão, né, vê o que que essa pessoa pode. Costumo dizer que só de você perguntar como o seu dia foi hoje, que é o que eu vejo nos meus pacientes, que às vezes os pais nessa correria, né, do dia a dia, acabam não perguntando nada para os filhos, e eles criam um vínculo tão grande com a gente, tão grande, né, eles gostam, têm prazer de ir, porque a gente para perguntar, né, como foi seu dia, como foi seu final de semana. Então, não julgando, porque eu também sou mãe, trabalho bastante, né, então a gente tem que estar sempre em alerta, né, Jô, para não deixar os nossos também. Mas os sinais que eu vejo são esses. Eu gostaria de passar a palavra para a Jo, que vai falar mais detalhado para vocês, com certeza. Realmente o assunto é complexo, né? A Gi falou bastante sobre os pequenos. O que, que a gente vê nos adultos? Nós temos um índice maior
de suicídio entre os homens e menor entre as mulheres. Mas as mulheres tentam mais suicídio do que os homens, né? Por quê? Porque o homem, ele é mais impulsivo nos atos, então ele acaba utilizando corda, ele acaba utilizando arma de fogo, né? Então, até por conta dessa impulsividade, a mulher tenta mais, só que a mulher é Através um de pouco remédio, mais né? delicada, ela utiliza remédio, geralmente produtos domésticos em casa, produtos de limpeza, né? Então, essa mulher ela acaba tendo um tempo maior até de ser socorrida, mas se fosse diferente, né, se essa impulsividade fosse predominante nas mulheres, a gente teria um índice de suicídio maior entre As as mulheres. mulheres, né? E os sentimentos, né, são assim bem parecidos também com relação às crianças, né? Lembrando que existe uma diferença entre sinais e sintomas, né? Sintomas é aquilo que a pessoa sente, que ela vai relatar para você, e sinais é aquilo que a gente observa no outro. Então, sentimentos de desesperança, sentimentos de tristezas, doenças não tratadas, como depressões, ansiedades, né? Esses tipos de doenças, elas precisam de tratamento, porque algumas não têm, né? A gente não pode falar em cura, mas a gente pode falar em tratamento, a gente pode falar em controle, né? Então, a gente precisa estar atento a esses sinais, de desesperança, de ocorrências muito frustrantes, né, durante assim um curto período de tempo, controle dessas doenças mentais, divórcios, lutos, né? Então são várias possibilidades aí que se a pessoa não tiver muito bem, né, não tiver com essas doenças aí sob controle, né, sendo tratada muitas vezes em psicoterapia, sendo tratadas aí dentro da psiquiatria, né, com medicamentos, isso realmente pode ser um gatilho para ela não querer mais estar aqui, não querer mais estar presente entre nós. Sim. Quer fazer alguma coisa? Não, eu estava aqui refletindo conforme ela falava, e para quem, né, igual às vezes a gente é de fora, não tá no seio familiar, ou às vezes até tá, mas, por exemplo, não mora com os pais, visita frequentemente, assim, tem maneiras a gente perceber alertas de fala assim: "Ó, eu acho que eu preciso intervir", e como intervir nesse caso para chegar nessa pessoa? Porque tem gente que é mais receptivo, entende, mas tem gente que você fala: "Ah, acho que você tá com sinais de depressão". "Ah, depressão é frescura", que a gente já ouviu É antigamente, doença de ainda se rico. fala muito isso, Antigamente não, ainda ainda tem, viu? fala muito isso, e não é, né. Sim. Não é antigamente, é É atualmente, né? atualmente, né? Infelizmente, eu vou falar de uma maneira bem assim, mas a ignorância ainda permeia por Sim. muitas pessoas, né? Então, quando você fala, eu já escutei até de mãezinha minha, viu? Olha, você precisa de ajuda para estar bem. Não, 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 Não tô louca? exato, é essa fala. Sim. Então, assim, realmente essa pergunta do William condiz com o que a gente vê, né. "Por que que mandou? Tá achando que eu sou louca?", né. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, mas eu, Gisele, tenho comigo, tá, que eu falo quando saio para capacitar nas escolas, nos colégios, né, por aí, para os educadores, que a gente tem uma missão. Então, por exemplo, quando a gente fala, vou voltar lá nos transtornos, por exemplo, o autismo, quando tem algum sinal, as professoras têm medo de chegar na mãe e falar, porque não é legal, né? Ninguém quer dar essa notícia. Mas o que eu digo a elas, e o que eu quero dizer a vocês, voltando aqui para a prevenção, né, desse mês, do suicídio, enfim, é que você faça a sua parte. Eu penso assim, eu quero que a Joelma eh, reflita, né, me diga para nós também o que é o ideal, também quero aprender com ela nisso. Vamos falar, vamos pôr na Eu roda. penso da seguinte maneira, que se eu estou vendo que alguém está precisando, eu estendo a mão, Sim. né, então eu vou, independente da pessoa gostar ou não. Porque você já pensou se acontece dessa pessoa tirar a sua vida e você percebeu e não fez nada? Então eu penso dessa forma. Mas eu gostaria que a Joelma dissesse. Ninguém chega para você e vai falar assim: "Oi, olha, eu não quero estar aqui, eu vou me suicidar", né? Óbvio, eles não falam para nós que somos terapeutas, né, as psicoterapeutas. As pessoas elas começam a falar: "A vida está muito difícil, eu não quero estar aqui, eu não sinto vontades, eu não tenho vontade de fazer as coisas do meu dia a dia, eu me sinto desesperançoso".
você percebe que a pessoa realmente está sem energia para lidar com as coisas do dia a Ver dia. tudo de uma forma mais negativa, Ver né? tudo de forma negativa, né? Justamente. Então a gente precisa, né, Achando que o chegar nessa William tá sabendo de pessoa. alguém que tá fazendo isso, né? A carinha dele Meu é Deus, é assim. assim, né? É. Não, na verdade, isso são anos de terapia, gente, né? Agora, no momento, eu não tô fazendo, eu quero retornar a fazer, Ah, eu mas de faço, fazer gente. terapia, a gente aprende a observar. Eu fui diagnosticado com traços depressivos, né? Nada assim, mas eu fui. Porque eu tinha essa tendência mesmo, de sempre ver tudo de uma forma negativa, uma autossabotagem, não vou conseguir, nada que eu faço dá certo, vou ficar deitado. Mesma coisa, eu prefiro jogar um videogame do que, sei lá, fazer o meu trabalho ou estudar na época de faculdade. Então, eu aprendi um pouquinho, não sei, mas eu aprendi um pouco. Por isso que eu. E no caso, a gente precisa conversar com essa pessoa, orientar para que procure ajuda, de preferência uma ajuda especializada, né? Porque às vezes essa pessoa também precisa de medicamentos junto com a terapia. Espiritualidade também é super importante, né? Então, ter contato com tudo isso. E, infelizmente, às vezes a gente tomando todos esses cuidados, né? Às vezes a gente precisa até encaminhar para uma internação mesmo, né? Um outro tipo aí de intervenção, porque tem casos assim Tem bem graus, né? complexos, né? Tem níveis, né? A depressão, por exemplo, né, que é uma doença muito séria, ela precisa realmente ser tratada, ser acompanhada de perto, né? Porque dentro da depressão, por exemplo, a gente tem um índice altíssimo de suicídio. E na psicologia, quando um paciente, né, ele apresenta esses sinais, ele tem esse vínculo, como você, né, falou aí da terapia, acontece um fator muito bacana, né? Esse vínculo com o terapeuta, ele é tão importante que às vezes você fala para o seu terapeuta e você não fala para a sua família. Sim. E aí o terapeuta tem que ter essa rede de apoio, anotadinho lá, telefone, né, tal, tudo bonitinho. O nosso conselho, ele permite que se quebre esse sigilo. Então, a gente quebra esse sigilo, aciona a família. Olha, né, fica de olho em fulaninho aí e tal, né, porque, né, de repente, não Fica tá legal. alerta ali. Porque esse quebrar o sigilo também não pode ser algo, né, de estardalhaço, porque existe um sigilo também entre o paciente, né, e o E tem até que psicólogo. preparar a pessoa que vai receber essa informação também, Sim, né? Porque às sim. vezes, tipo, tá em casa, não fala, tá a psicóloga fica falando que você é isso, que você é aquilo, tipo, Justamente. É muito É delicado, muito né? delicado. A gente, às vezes, É um precisa assunto trazer difícil de até, abordar com qualquer pessoa, né? a- a- Imagina com quem não sabe, com quem não entende. até essa família para o consultório, fazer essa conscientização e, às vezes, fazer o encaminhamento para internação mesmo. Né? Às vezes, esse paciente ele realmente vai precisar ser internado. Já tive casos assim muito graves, muito sérios de tentativas de suicídio na clínica e a gente precisa estar atento, porque, infelizmente, pode ocorrer. tá. Hoje, você comentou das crianças, mas a gente cresceu com isso, né? Eu coloco a gente, porque idades aqui próximas, é, da mãe, dos pais, da sociedade toda. Seu burro! Idade Estuda próxima. Nossa, direito! sim. Idade Não sei o quê. próxima, que Eu ia isso? falar que Idade é próxima. Gente, vai falar que não? Não vamos colocar as idades em jogo Todos aqui. aí, 30 a mais. 30 a mais. 30 a Ah, mais. gostei. 30 a mais, amiga. Deixa quieto. 30 a mais tá entendeu? bom. É um 30 a mais. E aí a gente cresceu com aquela coisa do bullying, que na nossa época não tinha bullying, né? Não falava o nome, então né? a gente crescia O com... bullying existia, não existia o termo. Exato, exato. Depois ficou de chique, né? conhecimento Colocou comum. esse nome chique. Gourmetizaram. Bullying. Porque a Exato. gente crescia com o viadinho, com o quatro olhos, com o gordinho, com O a magricelo, baixinha, o vareto, o palmito. o- Olivia enfim. Palito. A Olivia Palito. Eu era Minhoca. Gigi Girafa. o burro. Eu sei era por quê. Catarroz. E, tipo, e a gente que tinha até o caparroz por causa do Catarroz, sobrenome, enfim. Caparroz. E a gente foi crescendo com isso e hoje a gente vê um reflexo que a maioria das pessoas dessa idade que estamos tá fazendo tratamento, tá fazendo terapias para poder se libertar de certas coisas que nem a gente fala de autoestima. Eu tenho uma autoestima muito baixa exatamente por isso, porque eu fui crescendo ouvindo coisas e hoje eu falo, opa, peraí, não é assim. E aí você estava falando das crianças que hoje elas já estão ali passando por esse sofrimento, né? Sim. Passando por isso. Então, elas conseguem externalizar isso hoje já? Ou não? Isso projeta no futuro e quando elas tiverem os 30 a mais vão estar ali passando o que a gente está passando hoje? Aí Olha, pergunta... você viu, né? É.
Eu acho Chupa, que eles estão mundo. fazendo uma terapia, que eu tô achando. Também tô, eu também tô. É consulta de graça, aqueles assim. Brincadeira, gente, mas olha, existem diversos casos, né? Porque afinal de contas nós somos singulares, Sim. entendeu, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo crianças que externalizam, por exemplo, eu vejo crianças extremamente agitadas, que acontecem algumas situações, por exemplo, na escola, e elas não conseguem verbalizar, e aí isso é externalizado através de atitudes, certo? Atitudes, muitas vezes, que podem ser confundidas, que a gente vê na clínica. Ah, é um TOD, algo do tipo, que é um transtorno positivo desafiador, que é uma criança que ela é muito responde, desafia e Aquela fala. peituda, né? Exatamente. Então, muitas vezes não é, porque precisa, né, procurar um profissional especializado para que realmente, né, tenha um tempo para que esses sintomas estejam lá, esses sinais, enfim. Então, tem esse tipo de criança que tem esse comportamento porque está sofrendo na escola, então a professora não, por exemplo, não aguenta ele porque ele é aquele que se mete no trabalho de todo mundo, é aquele que não tem um controle inibitório e age por impulso, certo? Então isso é Eu era esse. tratável desde pequeno, tá? Intervenção precoce, porque a gente consegue trabalhar dentro da clínica esse controle inibitório, a gente consegue trabalhar as funções executivas, esse planejamento, esse impulso dessa criança. Então, voltando lá, Gi, dá os sinais? Dá. Então, a gente trabalha muito com os pequenos através de jogos, eles conseguem externalizar para a gente. Então, a mãe, né? Eu trabalho um atendimento muito humanizado, que a mãe me relata: olha, hoje aconteceu X coisa. Então, a gente muda a didática dentro da clínica para poder trazer isso. Afinal de contas, eu sou psicopedagoga e analista do comportamento, né? ABA é a aba, Análise do Comportamento Aplicada, é uma sigla, tá? Aprendi, tá vendo? Análise Behavior Tô morrendo de Analysis. vergonha. Falei, será que é ABA, ABA? Não, Não, é era uma só falar aba behavior. mesmo. Isso, é isso mesmo, aba. Mas, ó, você não é o único, tá? Aba. O aba pra mim é É esse. isso mesmo. Ela vai mostrando Agora a descobri idade. um novo aba. Tá Tá mostrando vendo? essa idade. Tá vendo? Maravilhoso. Então, a gente organiza essas emoções mesmo para trabalhar dentro da psicopedagogia, né? Conversa com a criança, porque lembra que eu disse, muitas vezes os pais não têm tempo para perguntar e a criança não fala para a família, porque a família vai fazer o quê, gente? Ai, vai, joga aí, não me enche o saco, eu tô ocupado. Ou, né, vai cometer aquilo que a gente sempre aconselha. A melhor coisa é o diálogo e a atenção e não bater. Então, ainda permeia, né, esses atos das famílias. Então, a gente acaba controlando a família também, organizando essa família. Então, por exemplo, tem esse caso do menino que ele vai, quando ele sofre algo, por exemplo, na escola, que ele foi contrariado, que ele não foi feliz, ele perdeu o direito de algo na escola, ele vai ter esse comportamento de maior agitação, entende? Então, ele vai ficar, o comportamento vai piorar, porque ele foi contrariado. Então, precisa da psicoterapia, Não era precisa assim, do não. Era tratamento, sobre conversar para muito. poder se organizar, certo? Aí existe também e essa criança sofreu bullying? Sofreu, porque ele foi excluído. Sim. A professora ele perdeu o direito de algo, ele não ficou perto do amigo que ele queria ficar, então ele está em sofrimento. E muitas vezes, por ele não mostrar chorando ou ficando quietinho, que são ações diferentes, né, Joelma? As pessoas ao seu redor pensam que essa criança não liga, que essa criança não tá nem aí. E está errado, porque ela internaliza cada gesto. Cria o mundo dela. Exato. Cada olhar que você faz, né? Chegou de novo? Ai, meu Deus, o Joãozinho veio. Lá vem. Lá vem, né? Aquela criança assim. E existe também aquela criança que é ficada de lado, né? Então a gente trabalha muito com tipos de pais, né, dentro da clínica. Então eu vejo um conflito muito grande, que geralmente as mães são as megeras da casa, porque a mãe tá sempre junto, e a mãe tá sempre exigindo, e o pai É o chega, bonzinho. né? Eu vejo muito esse perfil de família. E o pai chega, acaba sendo permissivo demais. Também a criança sofre. Por quê? Porque meu pai não tá nem aí pra mim, deixa eu jogar. E eu sei que é errado jogar todo esse tempo, por exemplo, entende? Ao mesmo tempo, a mãe é tradicionalista demais. Aquela mãe, não, você não vai porque não pode. Então, precisa ter um equilíbrio familiar. Senão, a criança, sim, vai ficar no meio desse conflito. É uma criança que vai crescer, vai virar um adolescente cheio de hormônios, aquela confusão, né, que vira dentro da cabeça da gente. E aí, quem que vai ajudar? Então, precisa de quem? Precisa de terapia. Entendi.
Vamos pedir o intervalo rapidinho? Vamos, Depois a gente vamos. volta? Não quer dar a dica antes pra gente ir pro intervalo já com a dica pro pessoal ir pensando? Não vou dar a dica agora. Então Vou tá fazer bom. vocês O ficarem Jonas esperando. hoje a gente tá falando de Entendeu? saúde Malvado. mental, de Exatamente. empatia, Só que- ele quer dar uma de malvado com não, vocês. É porque assim? depois eu já vou dar duas. Ah, Assim, uma atrás da outra, entendi, entendeu? entendi. É o famoso morde a sopra. Então a gente vai pro intervalo, não saia daí. Estamos de volta! Gente, o intervalo disso aqui. Não, que tá pena que maravilhoso, vocês não gente. veem. Que pena. Aliás, o programa todo tá maravilhoso, tá incrível. Eu sei que é um papo sério, a gente tá falando de um tema sério, mas de uma forma conscientizadora, leve. E eu espero, assim, que todo mundo absorva isso, que entenda, mas também não se culpe, porque às vezes as mães, né, vão estar vendo isso, vão pensar, meu Deus, eu já fiz isso com meu filho, será que eu tô... Não, é momento de aprender, de se corrigir, de se policiar, de mudar. Mas também não vai se culpar também não, que aqui a gente também não tá para apontar o dedo para ninguém. Mas quero- vamos dar Pix. Vamos dar Pix, né? Vamos fazer, vamos lá, vamos fazer Eu falei que ia ser você bonzinho, sorrir. entendeu? Vai. Eu falei que ia ser Com bonzinho. duas dicas Duas dicas pra agora, vocês. uma atrás da outra, assim, uma metralhadora de dicas, chuva de dicas. Então vamos lá. Primeiro, adultos usam E os bebês e os também. bebês também. Antigamente, só os homens carregavam. Só os homens carregavam Mulher não mesmo? tinha. Mulher- Antigamente quando? Antigamente, 1920, Titanic. Vamos jogar um Titanic ali, Ali. entendeu? Lá naquela época. que eu Exatamente. nem sonhava em nascer. E a terceira dica é: tenho uso variado e sou de diversas cores e tamanhos. Não vai falar que é vibrador, hein? Então, pô, não. Até porque eu acho que na década Os de 20 homens não iam usar. Nem os bebês, né? os bebês também, verdade, por favor, né, É gente? que quando a gente fala de tamanhos, cores, a gente já vai direto. Já esquece das outras dicas e foca só nessa, né? Eu já acendi a luzinha aqui e fiquei, nossa, Será? que dicas são essas? Será? Então tá as dicas aí pra você, vai comentando aí que no final a gente mostra o que tem dentro da nossa geladeira. Ó, aproveitando aqui, vocês comentaram da questão do papel do educador, né? Como educadoras, principalmente, o papel do educador de perceber, mas a gente sabe que, no geral, na grande parcela da população aí, tirando escolas privadas, o educador ele é meio limitado, né? Sobrecarregado com muitos alunos, pais que tendem a não ter, não todos, mas muitos tendem a não ter interesse com a vida acadêmica do filho, acham que a escola é um local que tem que... Pô, joguei meu filho lá, ele fica para me dar paz. Para esses educadores nessa situação tão difícil, qual que é o papel do educador nesse ponto? Assim, como ele aborda a família? Se a família não demonstra interesse, ele pode intervir de alguma forma, sei lá, buscar um auxílio? A cara delas, gente, já falei, Eu meu tô. Deus, por quê? Ô, William, muito pertinente, né, essa pergunta dele. Porém, quando você fala de escola privada, que tem diferença? Não tem? Não, a gente, não, a não, gente idealiza, né, que tem a Olha, diferença. Em nossa clínica, a gente atende público aí de várias, né, culturas, de várias, né, de Classes ali. classes, enfim. E o que a gente vê muito, tá? Vou falar de uma maneira geral e eu vou lá para a tua questão que você me perguntou sobre os educadores. Na escola privada eu vejo falta, olha o que eu vejo só. Duas vertentes. Ou o dono da escola, não generalizando aquilo que você disse, nós não estamos apontando o dedo para ninguém.
de uma Tá maneira... trazendo de dados. Trazendo dados. Então, o que eu percebo é escola privada não capacitam os seus educadores, o salário não é aquela coisa maravilhosa, tá? Então, a percepção que as pessoas têm de fora é muito diferente. Já trabalhei em escola privada, às vezes ganha muito menos do que uma escola pública. Olha, Tá? a gente é bem enganado Tem pela escola propaganda particular que fazem, né? que é lotada a sala de aula, um ambiente pequeno e a sala lotada. O educador não tem preparo nenhum, somente fez a faculdade. A gente sabe, né, Joelma, que nós não podemos parar de estudar. Sim. Nunca. Nunca. A gente não para de estudar. Nunca. Então, assim, quando você se propõe a uma missão de educação, você tem que continuar estudando. Mas aí tem N fatores, né? Porque não tem condições financeiras, a escola deveria investir nessa capacitação. E agora, nesse universo que nós estamos vivendo, saindo ainda mais, né, diagnósticos de autismo, não é que virou modinha, é que tem mais pessoas especializadas e capacitadas para poder, né, estar aí Identificar, agregando, né? identificando essas crianças com autismo, como por exemplo. E os professores estão aí sem essa capacitação, não sabendo como lidar, são salas heterogêneas, né, com muitas diversidades de crianças, de família, então tem esse sufoco aí dentro, tá? Vai muito também do educador, porque a Joelma sabe, eu fiquei 2 anos da pandemia, toda semana, 2 vezes por semana, 1 vez na semana, trazendo conteúdos em forma de live para poder ajudar, né, essa fase que a gente passou tão difícil aí, porque todo mundo teve que se reinventar na pandemia, né, de alguma forma, trazendo conteúdos. A Jo, graças a Deus, teve a participação lá, trouxe muita informação para ajudar o nosso público da família singular e diversas outras famílias, e educadores. Então, a gente vê também pessoas que não estão interessadas. Então, em qualquer profissão, vai muito do ser humano, se ela quer realmente ajudar ou não, e fazer a diferença positiva na vida do outro, certo? Então, quando tem muitos de escola públicas, eu participo de um grupo que é maravilhoso, que são educadores assim do Brasil inteiro, de escola pública, que estão lá todo sábado, onde são mães atípicas que juntam outros profissionais para levar informação. Então, o grupo é muito É grande. o professor por paixão mesmo, né? E eu acho que para ser Exatamente. professor tem que ter uma paixão, gente. Não tem como. Eu tive uma experiência muito frustrante há pouco tempo na clínica, né? Hoje nós temos 410 autistas em atendimentos no Instituto da Vida. E aí eu coloquei um projeto chamado Vida Autista na Escola, até conversei com a Gi sobre isso. Porque o que eu fiz? Eu dei uma capacitação gratuita para os professores das minhas crianças atendidas. Porque é importante para a gente que esse professor vá até o Instituto da Vida, que ele receba essa capacitação para ele saber o que fazer com a criança na escola, tá? Porque é uma tríade, família, criança, né, e o terapeuta. 410 autistas. Eu tive uma adesão de 52 professores. É sobre isso. E não tá tudo bem. Eu dei vários horários, a equipe inteira se mobilizou, as chefes, as supervisoras ABAs, elas, né, se mobilizaram para poder capacitar mesmo, deixaram um telefone, nós fizemos o projeto incrível. Tudo isso de forma gratuita. Tudo isso de forma gratuita, porque para mim é importante a minha criança que está lá dentro. Sim. E eu tive pouquíssima adesão. E tem mais. Teve uma das reuniões, gente, que infelizmente, né, coisa que acontece, a gente quebrou o ar-condicionado, eu substituí por um... Como é que chama aquilo? Climatizador. Teve uma professora que se levantou muito arrogante. Eu me recuso a ficar aqui porque esse lugar está muito quente. E foi embora. Ai. Entendeu? É disso que a gente está falando. Porque a gente faz a nossa parte, a gente tem energia, a gente quer mobilizar, a gente quer, né, ajudar. E a gente se depara com isso, criar essa transformação. Porque o que eu vejo também é uma angústia, eu tenho certeza da Gi, que a gente já conversou sobre isso, é essa formação de professores. Em alguns países, por exemplo, como a Finlândia, você é o professor. Você entra para ser professor, você faz mestrado, você realmente tem que ter, entre aspas, o dom. Sim. Aqui, quem são esses professores
É um professor que, de repente, queria seguir uma outra carreira, faculdade talvez não mais conseguiu, barata. a faculdade é mais Exatamente. barata, e ele não tem preparo nenhum. E alguns, né? Gente, chega a me arrepiar, quer. sabe? Porque é algo que eu milito mesmo. E quando eu vou capacitar, desculpa, Jô, te cortei. Quando eu chego nas leis, nas minhas capacitações, que eu vou falar de lei, porque eles têm respaldo, né? Existem leis. Mas é linda no papel, né? Sim, É linda ali. sim. O tema, quando eu vou falar de leis, é das leis e empatia. Empatia. Aí todo mundo fica assim, empatia? Empatia Sim, no quê? Pra quê? empatia. Porque, nossa, se você escolheu ser professor, você tem uma missão. Ai, Gi, que conto de fadas. Não é conto de fadas. Você trabalha, você faz a diferença. Né? É clichê, passa aí na televisão falando que o professor é a base. O professor é a base. Realmente ele né? molda pessoas, né? Exatamente. Ele molda uma sociedade inteira. Exatamente. Então, assim, colocar também um fardo tudo em cima do professor é complicado, porque esse professor ele não tem recurso. Então, o que as instituições privadas poderiam fazer? Que muitas vezes, meninos, pasmem, eu ofereci de capacitar 0 custo. E hoje, quando eu participo de capacitações de cidades menores, né? Eu vou para Monções o mês que vem, de outras cidades, Votuporanga, só me chamar que eu vou, entende? Quando é de núcleo de mães, tá? Porque quando eu sei que é prefeitura, que eu sei que eles podem, aí o negócio muda. Sim. Porque lógico, quando eu né? oferecia, Não tá escrito Sim, tonto sim. na testa quando também. eu oferecia, eles fecharam a porta. Então, agora que eles estão desesperados, então vamos lá, né? Não, então, tá certo. Então, assim, é necessário capacitar os educadores. A escola pública, a prefeitura, a escola privada precisa capacitar. Ah, Gi, mas é aquilo que a Joelma falou, né? Foi 50. São 50, ainda bem que foi 50. Vamos Ainda pensar bem, por um lado sim. positivo, 50 né? Que bom que foram 50. Que bom que foram É que a gente 50. sonha que seja 500, né? Que Exatamente. venha aquela... Mas é triste, gente, porque a gente leva informação gratuita nas redes sociais e traz, e não Eu tem vejo as redes participação. sociais de vocês, da Joelma, todo dia ali, várias notas ali, tipo... Sempre. E é muito bom, mas a gente percebe também que não tem aquele interesse recíproco, né? Tipo, a pessoa só passa ali, tipo, ai, tá, mais um, blá, blá, blá. E, tipo, meu, o mínimo de informação a gente sempre aprende, a gente sempre pega. Então, é importante. Eu quero até pegar um gancho, porque eu li uma matéria da Civian, né, eles trabalham com tecnologia e inteligência artificial para deficientes, para a escola, e eu vi que eles publicaram que Cosmópolis era a cidade mais inclusiva do Brasil. Não tinha uma criança fora da escola. E eu fui até Cosmópolis para conhecer o trabalho deles. Eu cheguei lá e fiquei encantada. Essa questão de recursos, né? Com poucos recursos, aquelas professoras são incríveis. Eu fiquei apaixonada. Estou aqui falando publicamente. Por quê? Porque quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Exatamente. Quem sabe Porque, intervém né? com uma caneta. Aquelas professoras, ai, nós estamos aqui esperando laudo para ver se essa criança tem TDAH. Lá elas não esperam laudo. No mínimo sinal que a criança tem Já algum começa a problema, fazer o já tratamento. começa a fazer o trabalho. Perfeita Sabe? colocação, Jô. Parabéns. Não Perfeito. espera, quem quer vai lá e faz. As crianças são alfabetizadas lá na PAI, tem crianças que são alfabetizadas em casa. O trabalho delas é maravilhoso. E outro gancho, esses educadores falar que essas crianças tinham que estar na PAI. É uma tristeza. É porque, tipo, cadê a inclusão, gente? Cadê a gente inclusão? tá separando. A gente né? está Porque- separando. Não, porque nada elas contra precisam pai, pelo conviver em contrário. sociedade. A sociedade precisa É. conviver com essas pessoas. Porque aí fica muito bonito, né? A gente vê depois, porque a A empresa inclusão tem, não são tem vaga eles. PCD. Sim, Porque não sei o quê, não sei o quê. Só que na hora da É inclusão que, não coloca. Na hora da escola, você não tem uma criança surda, você não Só tem uma fica nas criança leis, mas não autista. está na empatia. Sim. É que olhando o quadro geral, né, o exemplo do autista, que a sociedade tem essa, exclui, coloca naquele canto, Exclui. acaba refletindo um pouco no geral que a gente pensa até na questão da prevenção do suicídio. A sociedade, ela acaba não sendo, não é uma estrutura que acolhe. Sim. Pelo contrário, quanto mais triste você tá, menos as pessoas querem. Você só fala, você é muito depressivo. Como você é chato. E se a gente Ah, entrar como na você é internet, preguiçoso, como, né, tipo, te coloca pra baixo. E se a gente entrar na A internet, a internet- gente entra no mundo mais tóxico ainda. Que aí a pessoa
Ela nem pensa, ela já faz A direto. internet nem pode. Acho que a internet tem que estar no tratamento. A pessoa, Exato. você diagnosticou qualquer sinal, vamos Porque cortar hoje, por a exemplo, tua internet. falando de Pra te autoestima... prevenir, pra te salvar. Porque falando em autoestima, uma pessoa posta uma foto no Instagram, no Facebook lá, se ela não receber o X curtidas ou um comentário, pronto, acabou a mas vida da aí- pessoa. Aí, você sabe que eu já É outra filosofo, doença. eu já quero levar... Não, Tipo, meu Deus, flopei. eu já quero flopei. levar pra curte outro as minhas redes caminho. sociais, Por favor, gente, vai lá, comenta Aliás, e os compartilha, arrobas que também senão já eu não vou deixa. dividir mais o meu conteúdo, que Fala, é gente. conteúdo... Por favor, eu também tá? não vou mais dividir informação. Vamos lá. Aliás, hein? já deixa o arroba de vocês já. Vamos Na lá. live a gente repete. Vamos lá. O meu arroba é Gia Albuquerque, psicopedagoga. Todos os dias estou lá dando um bom dia à minha família singular. Maravilha, Jô. O meu é @Joelma Caparrosa, @Oficial Instituto da Vida e @Oficial Vida Ela Autista. tem um monte. esse Eu vídeo não sou chique. tão ativa Como é que que nem ela, que controla tudo fica lá. Eu fico com só, porque mal estou conseguindo controlar. Tá hein? precisando de uma assessoria de tô marketing precisando. aí, Ah lá, hein? ó, tô Eu vou precisando de uma aproveitar pra fazer assessoria a de pequena marketing. QG já. E já falando de QG, vamos dar mais uma dica? Vamos dar mais Aproveitar? uma dica. Mais uma dica, então, para você levar o nosso maravilhoso Pix de R$11, que vai mudar o seu feriado, vai mudar o seu final de semana. Mas que não mude o seu final de semana. A gente vai cumprir a missão dessa live. É botar um sorriso no teu rosto. Porque eu tenho certeza que caiu R$11, você vai sorrir um pouquinho. Meu, Tem. se cair 10 centavos Eu já errado na tô minha conta, eu já tô sorrindo. Vamos lá. Adultos usam, mas os bebês também. Antigamente, só os homens carregavam. Tenho uso variado e sou de diversas cores e padrões. Não é aquilo. E em filmes de romance, apareço bastante. Nos filmes de drama, eu sou bastante usado. Você sabe que você me deixou intrigado com esse. Em filmes de romance apareço bastante. Sempre tem a cena que usa Ai, aquilo. tem, Sempre verdade. tem. É Todo um filme de clássico do romance cinema. tem. Ai, o vento levou. Olha, É um clássico. Ah lá, jogou aqui, ó. Jogou. Ela fez assim, Jogou. ó, vai. Toma. O vento Toma. levou. Ai, Falando. gente, hoje é sexta-feira, eu não tô mais funcionando, não. Ó, falando em O meu biológico já Já tá assim, ó, foi. sexta-feira. Calma, mocinha. É feriadão, né? Já foi. Agora, aproveitando que a gente tá falando de filme, antigamente não, há uns 5, 6 anos atrás, a gente teve uma série na Netflix que mexeu muito com os Nossa, adolescentes, que foi da aquela internet. 13 Reasons Why, Que os aborda 13 razões justamente do um porquê, suicídio. que é o suicídio da menina, só que antes ela gravou as fitas e falando tudo. Os 13 motivos É, que ela cometeu essas- aquilo, todos relacionados aos A colegas bullying. de escola. Ela Eu não lembro culpou direito. 13 pessoas ali Então, ela de chegar culpou. naquele momento. Eu não sei, né? Eu não vou dar opinião aqui, mas na minha visão, assistindo a série, só para abrir um parênteses aqui, eu não sinto que ela culpou. Eu sinto que ela relatou momentos que ela precisou de um apoio e ela E não não teve. sentiu aquilo. Aonde é meio como se fossem os momentos que foram dando facadas nela, que ela foi morrendo em cada um daqueles momentos. Uhum. E aquilo que você perguntou, eu acabei não concluindo, que a gente fala pouco aqui, né? É. A gente dá aquela viajada. A gente dá aquela Que viajada. Nós precisamos, sim, estender a mão. Que às vezes a pessoa tá te pedindo um socorro sem falar literalmente um socorro, um me ajuda. E aí, né? a pergunta que eu quero fazer referente a essa série é a questão do adolescente e, como a gente diz, aborrecente. Quando é só aquele momento de, eu sou adolescente, sou diferente, eu quero fazer e tal, meu pai é o chato, e não sei o quê. De quando é alguma coisa que, opa, peraí, tá me remetendo àquilo. Vamos Tem lá, um- Jô. Nossa, essa série foi, entre aspas, né, pesadíssima, assim, ela repercutiu muito. O adolescente, ele tá numa fase de reafirmação, né? Eu costumo brincar, eu falo assim, ó, você quer saber a bagunça interna dessa pessoa que não é mais criança, não é adulto, tá nesse conflito, entra no quarto dela, né? Tá aquela bagunça. Mas ele tem alguns comportamentos também, autoestima baixa, sentimentos de desesperança, né? Esses sinais. Hoje a gente vê muito adolescente se cortando, né? Essa automutilação, né, tá muito constante. Então, assim, o menor sinal a gente acaba realmente encaminhando aí para tratamento. Os professores precisam estar atentos a isso. Né? Às vezes a Geralmente pessoa tão lá de blusa de frio. estão Por lá que de que tá com essa blusa de blusa frio, né? Tá um calor aqui, Rio Pretão, calor de 40 graus. Aí eles estão lá, né, cobertos, quietos, isolados, percebem a não atividade com os amigos, né? Então a gente começa a perceber, sim, esse isolamento. Os pais percebem essa mudança de comportamento em casa, porque algumas coisas, né?
são rebeldias, são, né, do processo, mas tem outras coisas que, né, eles começam a gritar, opa, né, meu filho não é assim, né, na escola não é assim. Teve queda no rendimento escolar, isolamento social, começou a se mutilar ou começou a usar roupas, né, diferentes do seu habitual. Não querer receber amigos, mudar sono, mudar alimentação, a gente já tem que ficar preocupado. Professor também precisa estar atento, precisa convidar os pais para ter uma conversa. Geralmente as escolas têm os núcleos pedagógicos, né, que tem um psicopedagogo, um psicólogo para poder conversar, acompanhar e fazer esses encaminhamentos. Porque temos um índice muito alto de adolescentes que cometem suicídio. A confusão dessa faixa etária, né, Jô? Sim. Porque uma família estruturada já é do adolescente vir com essa confusão, né? Não é nem uma coisa nem outra, Sim, não é nem sim. criança e também não é adulto. Não sei o que eu quero da minha vida, o que vai ser, como vai ser, os amores, né, as primeiras paixões, aquela confusão. Pressão do que vai ser do futuro. Exatamente. E aí se depara com o que eu havia dito anteriormente, com um pai permissivo bonzinho demais, com uma mãe que põe Mais ali. regras demais, e essa confusão acaba ficando muito pior, né? Então, eu penso, terapia, né, cientificamente falando, terapia, acompanhamento também com essa família para poder ajustar e ajudar o pequeno, né? Não adianta levar só ele e em casa tá aquela confusão, né? É. Porque afinal de contas, o filho são deles para sempre, para nós por um tempo, né, Jô? É sistêmico, precisa tratar. Eu até ia perguntar isso. No caso, principalmente, a gente que já tá aqui velhão, já tá na hora né, vai Eita. sozinho no terapeuta. Mas quando é adolescente, quando é criança, é sempre essencial ou é importante? Tipo assim, é importante, mas se não quiser, tudo bem, mas ou é essencial? Não, tem que estar os pais, ou esse seio familiar da criança, do adolescente participando nesse processo de terapia, fazer uma terapia conjunta também. Porque, né, vamos ser sinceros, a gente não consegue entender adolescente. Eu fui adolescente há 15 anos atrás e hoje eu olho para os adolescentes e falo, eu já me vejo fazendo o que eu odiava que a minha mãe fazia. Porque a gente esquece, eu acho, como é ser adolescente, infelizmente, né? Um dia você vai ser mãe, um dia você vai ser pai. É, Escutei essas isso, hoje eu frases. falo. Exatamente. Já você vai se Enquanto você arrepender. morar na minha casa. casa. São frases. As regras são minhas. Eu- Então, Ai, não muda, né, gente? Eu penso que é essencial a participação dos pais na terapia, tanto de crianças quanto adolescentes, né? A gente faz muito isso na clínica, inclusive. Por quê? Né? Eu tenho filho, eu também sou. Aliás, eu tenho filho adolescente, né? A gente precisa entender. Temos, né, amiga? Temos, né, amiga? Temos. E passar por esse processo juntos. Por quê? Porque você, naquele momento, é a rede de apoio. Né? Então, a Gi fala uma coisa muito bacana, ela que trabalha muito com essas questões de família, né? Existem eixos ali para serem ajustados, para serem resolvidos. Né? E todo mundo precisa Uma melhorar grande esse engrenagem, contexto, né, Jô? esse eixo, sim, para aquilo evoluir. Né? Não adianta nada se a criança adoeceu em casa e eu não trabalhar também essa casa, porque afinal de contas ele vai voltar para aquele ambiente, né? E se for um ambiente tóxico, e tudo isso precisa ser trabalhado. Eu lembrei o que a Jô disse, né? Voltando lá no suicídio. A gente trabalha com a criança, então quando dá alguns sinais, criança e adolescente, a gente passa para a família. E qual é o sigilo? Não fala que a terapeuta falou. Porque acabou a confiança, gente. Vocês acham que as crianças e adolescentes é uma vida para construir esse vínculo, Sim. né, Jô? Porque assim, a acho gente que com a tenta. gente, adulto, já é mais Não difícil. é? Imagina com adolescente. Aí, pasmem, né? Aí você vai lá, constrói esse vínculo super positivo, você consegue arrancar da criança, do adolescente que não fala com a mãe, né? Porque a gente precisa saber por que não tá rendendo, por que tá desse jeito, né? Ali nas habilidades acadêmicas. Será que é um transtorno, um TDAH, uma dislexia? Ou é algo emocional que tá atrapalhando? Então, eu preciso levantar algumas hipóteses e encaminhar se fugir da minha ossada, né? Então, às vezes, a criança começa a soltar, então eu passo para a mãe o que aconteceu, por exemplo, né? E aí já aconteceu, aí a gente vê que o problema realmente está em casa, né? De passar e a mãe, mas eu falei, você fez isso, fez isso. Adivinha o que aconteceu? Fechou Reseta tudo de tudo. novo. Sim.
Aí vamos nós de novo para criar esse vínculo. É meio que quase que impossível acreditar na sua terapeuta, porque ela traiu você. É. Então, quando a gente passa algo que é sigiloso, a pessoa tem que ter um preparo para receber isso, né, Jô? E Sim, realmente ser sim. sigiloso. Por isso que eu falo, e a Jô também, a família tem que ser tratada. Sim. E o que acontece às vezes, os pais têm transtornos, eles não querem E aí ser eles E não vão querem passando, tratados, e fazer. vão eles vão passando pro... passando, Quantos aí TDAHs e quantos autistas agora, depois de tempos, depois de velho mesmo, sendo É. diagnosticados. E aí o que a gente faz? Se eles não querem se envolver, a gente vai fazer um trabalho diferente com aquela criança, que aí a gente vai dar realmente um suporte para ela, né? Ter um entendimento maior e um suporte mesmo para trabalhar e a lidar com isso dentro da própria casa. Meio que sozinho, né? Sim. E ela entender que ela não vai É. ter ali um apoio, então ela vai ter que Por achar isso uma outra forma. Sim, por isso que a terapia é linda, né? Porque nem sempre você vai conseguir fazer uma mãe, né? Às vezes ela também tem um transtorno e ela não quer se tratar, ela não Exato. quer ajudar. O que você vai fazer com a criança? Quando eu faço Né? a devolutiva ali, eu sempre falo para as minhas mães, tá, vamos tratar? Então eu vou te dar a mão, só que nós vamos juntas. Porque não existe pó de pirlim-pim-pim, não existe poção mágica, Pó de eu não faço milagre, porque se eu tivesse a poção, eu venderia, que ia Daria, ser muito mais, exatamente. Sim. mais fácil, né? Então, assim, bom, gente, eles são tão divertidos que a gente não aguenta, né? Pó de Acaba falando. Pim, adorei. Mas eu falo, as minhas mães vão assistir, que eu tenho certeza que elas vão assistirem. Eu falo, ó, não tem o pó de pirlim-pim-pim. Não existe poção mágica, é uma grande engrenagem, eu não faço milagre. Nem sempre vai ser fácil. Não, vamos juntas? Não vai ser fácil. Então, eu estou aqui numa posição de orientação e não de julgamento. Porém, se tiver que ficar uma onça de bigode, eu vou ficar. Tanto é que algumas gravam áudio para mim quando não trazem as minhas tarefas. Hoje, fica uma onça de bigode, não, mas ó, não deu certo por isso. É muito legal. Isso não é medo, é respeito, né, Sim, meninas? sim, sim. Mentira, tô brincando. Mas é verdade. Esse vínculo que eu tenho, eu costumo dizer, esse tratamento humanizado com as famílias também. O famoso, assim, né, morde a sopra, realmente. Então, eu falo para elas, ó, não estou numa posição de julgamento, mas sim de orientação, mas que fique bem claro que eu estou te orientando, né, você pediu uma ajuda profissional, e se você não seguir, né, porque senão acontece o quê? Agir que não fez, né, Jô? A Jô que não fez. Meu terapeuta não vale nada. Exatamente. Então, sempre, a todo momento, eu estou lembrando elas. Nós estamos juntas, mas precisa. Porque muitas vezes, meninos, elas vêm, e eles, a família, enfim, pede ajuda, né, Jô? Mas depois, ó, tchau, tá lá na terapia. E aí a gente entende, mas não entende, Uhum. né? E existe, assim, uma hipótese, assim, aquela família que identifica um caso numa criança ou num adolescente grave, com uma tendência suicida que seja, alguma coisa de automutilação, enfim, qualquer sintoma. E a família se recusa a fazer um tratamento, ou dar uma... existe alguma forma de vocês intervirem? Aciona alguém, aciona sei lá, um centro de justiça, Ai, é alguma um coisa? exorcismo, precisa tirar. Qualquer sinal que a criança ou adolescente tem. Desculpa, Gi, já comecei a responder. Não, amiga, eu quero que você responda. Na clínica que a gente percebe, a gente comunica, qualquer tipo de violência, porque o suicídio, a tentativa de suicídio, ele é uma, né, violência. A gente toma providência, a gente aciona o conselho tutelar. Legal. Nós, aliás, né, o nosso conselho, como eu disse, ele permite que se quebre o sigilo nesses casos de violência, né, de situações aí, tanto de suicídio. Então, a gente aciona, porque aí o pela prevenção da conselho, vida, né? pela prevenção da vida, porque aí a função de investigar é o conselho tutelar junto com o Ministério Público, né, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Porque tem pais que realmente não se Felizmente. envolvem. São né? omissos, né? São omissos. Agora, assim, pra gente encerrar, infelizmente, nosso Ah, papo tá tá maravilhoso. não. Mas, ó, eu Não já quero... vou ficar aqui mais. Eu já quero deixar aqui registrado para todo mundo que está assistindo que vocês vão voltar. Oba, só Vai chamar, ter só outros chamar. temas para abordar, a gente vai falar Vai falar daquilo que vocês estão querendo aquilo falar? que vocês estão querendo falar Nós também, vamos a falar gente assim. fala assim também. Tá? É só uma última pergunta, assim, que tem gente aqui comentando, tipo, meu Deus, tô com depressão, então. Que não sei o quê. Como entender que, por exemplo, é um pico de estresse, é um pico de nervoso, de cansaço,
procurando um doença. profissional. É assim. Né? Não existe autodiagnóstico. Não, porque a gente tem os dias que a gente tá muito cansado, tipo, só queria dormir hoje, não sei. É E que tem bate aquele dia desânimo, da tem hora. mães, tipo, meu Deus, que vontade de mandar meu filho, né? E como que... Não mande que você pode traumatizá-lo. Exato. Nossa, eu vou passar a palavra para a Jo, mas você me dizendo, você falando isso, eu lembrei da capacitação que eu faço no final do ano com os educadores de um colégio. E eu falo, quando a gente vai abordar o TDAH, por exemplo, né, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, muitos ficam assim, né, no final do ano. Meu Deus, será que eu tenho isso, né? Será que eu Exato. tenho esse transtorno? E Toda vez que alguém fala, eu acho que eu tenho. tudo, eu né? me Todos. autodiagnóstico. Eu falo, eu tenho TDAH. Não, mas não é assim que funciona, porque tem uma parte da vida da gente que a gente está com uma sobrecarga tão grande de afazeres, e os educadores, como por exemplo, no final do ano tem caderneta para entregar, é nota de criança, é prova e tem que fechar. Aquela Então, pressão. é uma pressão. Então, eles ficam com esses sintomas no final do ano, né, Jo? Então, Sim. é só uma ressalva aqui, porque você falou e eu lembrei disso, que vai de encontro com a pergunta, né? Que as pessoas podem estar aí, meu Deus, estou com depressão. Então, eu quero que a Jo, né, passar a palavra, ela que trabalha direto com a terapia ali mesmo, para poder tirar essa dúvida. Correto sempre é encaminhar a pessoa para um profissional, fazer uma avaliação psicológica ou neuropsicológica para a gente entender como é que estão essas funções cognitivas, né? E a personalidade mesmo, né? Fazer essa avaliação para entender. Porque, por exemplo, no caso da depressão, ela pode ser algo sazonal, pode ser uma depressão pós-parto, né? Aí você faz ali o tratamento por um certo tempo, né? Junto psicoterapia, psiquiatra, né? Às vezes precisa da medicação. E às vezes a pessoa aí, né, recebe alta e vai se observando ao longo da vida. E existem, por exemplo, né, outros tipos de depressão, existem as depressões crônicas que a pessoa realmente vai precisar fazer esse controle, né, durante toda a Restante da sua vida. vida, né? Vai ter que, né, tá sempre aí, assim como você vai lá no médico, ginecologista, uma vez por ano, que você vai tomar conta da sua hipertensão, do seu diabetes, né? Não existe mais isso, não, amiguinho. Hoje, casa, ó, ao menor sinal, procura ajuda, né? Procura ajuda e ajuda especializada, né? Feio é não se cuidar, né? Mesmo que seja para ouvir, não, foi só um pico de Foi estresse. só um pico de estresse que bom. pode bom, né? acontecer com todo mundo. Todo mundo. Nós somos humanos. Um humano adoece, né? Maravilha. Então, agora, pra gente finalizar de vez, a gente tem aquele minuto do Instagram, aquele minuto da rede social. Aquele corte bonito. Aquele corte que pra viralizar. não precisa fingir que tá no podcast, porque vocês estão no podcast. Então vocês vão olhar pra câmera e vão falar o que vocês quiserem. Pode mandar uma Qual que receita eu de Quem olho? quer bolo. começar? Pra Aquela lá. essa Quem aqui, ó. quer começar? Pode dar uma... Deixa a Jo. Vai a Jo primeiro? Pode me dar uma inspiro receita nela. de bolo, contar o resumo da novela, o que você quiser. O momento é seu. Então, 3, 2, 1. Olá, pessoal de casa. No microfone, volta. Ah, é. Vai. Pode puxar o Falha braço do nossa. microfone. Pode puxar o microfone. puxar não o Dona tem braço problema. Beatriz pra facilitar. Barbosa. Tá? Ai, que vergonha. Credo, falha nossa. Ai, adoro. Maravilhoso. Então, vamos de novo. 3, 2, 1. Olá, pessoal de casa. Para você que está aí precisando de auxílio, precisando de alguém para conversar, você pode ligar no CVV 188 e se você não tiver condição aí de pagar uma terapia, aqui em São José do Rio Preto, nós temos as escolas, as faculdades, tá, de psicologia, que oferecem esse tipo de tratamento de forma gratuita à população. O importante é você se cuidar, é você conversar com alguém aí da sua confiança e desabafar, né? Procurar realmente aí o melhor tratamento para você. Peça ajuda, tá? Peça ajuda. Ao menor sinal, a menor sensação aí dessas coisas que a gente trabalhou aqui nesse podcast hoje, vai lá. A sua vida é muito importante. Obrigada a todos pelo carinho e até o próximo podcast. Ai, E aí? gente. Ela vai ter o podcast dela. Já, Ela vai eu fazer acho o que podcast. vai. Eu Estúdio acho que já Primos, pode temos fazer. aí. Agora é a sua vez. Vamos Gi. de... Vamos lá. Então vamos lá. 3, 2, 1, vai. Olá, pessoal. Eu venho aqui dar um recadinho muito importante. Nesse mês do Setembro Amarelo, né, que nós vamos aí, dia 10, que é o dia, né, de conscientização, prevenção do suicídio, certo? Eu venho aqui dizer a você que se você precisar, o tema de 2023, se você precisar, peça ajuda.
Se você tiver alguém do seu lado que você está sentindo que tem algo que precisa de uma ajuda, estenda a sua mão. E o bordão que eu sempre digo, né, ali nas minhas redes sociais, que é algo muito significativo, que é de que vale passar por essa vida sem fazer diferença na vida do outro. Então, faça a diferença na vida do outro, positivamente sempre. Muito obrigada pela presença aqui hoje nesse podcast maravilhoso e que venha aos próximos, se Deus quiser. Ah, é outra que já vai ter o próprio também. Não, eu acho, Vai- eu acho. Falou melhor É uma que a gente. fábrica de podcasters. Falou melhor que a gente. Fábrica de podcasters, Não, maravilhoso. sensacional. Agora é a hora Da revelação? da revelação. Vamos revelar o abrir que tem? a geladeira. O que temos dentro da nossa geladeira? Vai lá, William Kennerhan. Eu Já foi quero. aquele suspense. Fazer aquele entendeu? suspense. Deixa eu Relembrando abrir, as deixa eu dicas. abrir, deixa eu A abrir. gente vai Relembrando as colocar- dicas para vocês saberem, gente. E É taranã. algo que tem vários tamanhos, cores. Os homens usavam antigamente e serve pro drama. É um lenço. Ê! Um lenço. Aqui nós temos um É um lenço lenço. umedecido. Quem Mas ganhou, é um quem lenço. ganhou. Mas é um lenço. A gente vai ver quem ganhou. A gente vai entrar Tem em que contato conferir com porque a gente vocês. não leu os Tá bom? comentários, que a Hoje, gente porque esqueceu o papo de trazer tá o tão bom que a comentário. gente nem olhou os Gente, Gente, vai comentários. olhar quase os que eu estraguei, viu? comentários. Porque eu ia falar lenço, eu Tá. resolvi falar fralda. É. Você ia levar o Você ia Pix. levar. Você já ia ganhar uns Por quê? reais aí, ó. Aproveitar o Porque toda hora que feriado. uma pessoa chora, usa um lenço. Então tá aqui, é o lenço. Os adultos o tema de usam, hoje. as crianças usam pra usam, limpar o não pra bumbumzinho. limpar o choro, né? Né? Vai limpar aquele bumbumzinho aí. Alguns adultos Ah, também usa usam sim. pra limpar o bumbumzinho. Tem a Bruna Marquezine. A Bruna Marquezine Exato. usa. E tem uso fina. variado, Ela é. várias cores. fina. Ah, ela é Mas isso maravilhosa. aqui é excelente para completar a higiene. Ah lá, Tá já vendo? vamos Já entrar. tem Ó, uma outra dica aqui. a gente vai encerrar aqui, mas o assunto vai continuar. Depois a gente vai falar de com muita certeza. coisa. Ó, antes de finalizar, foca em mim aqui. É curtinho, é rapidinho. Eu sempre costumo brincar. Eu faço alguma coisa engraçada, faço um corte aqui, mas hoje eu acho que o papo, além do papo ter sido muito bom, muito produtivo, é um tema muito sério. E brincadeiras à parte, eu quero deixar minha mensagem para todo mundo que está assistindo e a quem essa mensagem chegar, que eu sei que às vezes a vida pesa, a gente tem momentos de tristeza, de solidão, você se sente não compreendido. Às vezes a tua mente é muito doida, ou você não quer fazer o que as pessoas esperam. Não desanima, não. Não desista. Você não está sozinho. Mesmo que seja um momento que é só você com você, chora o que tiver que chorar, dorme, levanta no outro dia, respira e encara a vida. Ela não é fácil. Para ninguém ela é. E ela dói em vários momentos. Mas acredita no que eu vou te dizer. Ela vale a pena. E você vale a pena. Ai, gente. Tá bom? Maravilhoso Ai, isso. que lindo. Senhoras e senhores. Gi, Jô, muito obrigado pela presença. Vão voltar com certeza Já tem aqui. um convite Vamos já ficar disso. esperando. A gente já vai hein? olhar a agenda aqui e falar assim, ó, aqui dá pra gente fazer. Abriu uma hein? vaga. Acho é que a gente vocês. pode ver. Se o público de vocês não nos achou muito Ah, mas com louca, né, certeza amiga? eles amaram. Com certeza eles amaram. Todo mundo tem um pouquinho de loucura, Todo vai. mundo tem um pouquinho de Tem. loucura, Tamo né? tudo Tamo certo. em casa. Estamos Tá em todo mundo em casa, casa. então. E, gente, é isso. Muito obrigado. Semana que vem teremos uma esotérica aqui com a gente. Vai ler cartas de tarô, vai acender incenso, vai fazer Só não vai dar o número da Mega Sena, se é isso que você tá esperando, tá não, bom? não vai ter. Então, como diria Xuxa Meneghel, que é a grande filósofa, juntos somos um e juntos não existe mal nenhum. Um beijo. Galerinha, um beijo pra todo mundo. Pra quem estiver ouvindo aí, pode acompanhar a gente no Spotify também, tá? Procura lá QGCast, que todos os episódios estão lá, tanto esse quanto outros. Um beijão, um excelente final de semana pra vocês, um bom restinho de feriado e até semana que vem. Tchau. Tchau.